Olá, gente, muito bom dia, bem-vindo ao nosso devocional diário. Toda a honra, toda a glória e todo louvor seja dado a Jesus Cristo. Eu começo o dia dando bom dia a Ele, dizendo: Pai, seja assim a luz na minha janela. Muito prazer, quem não me conhece ainda, eu me chamo Luiz Guilherme. Todo dia, a partir de 4h30 da manhã, já é sagrado. Eu tô aqui impulsionando você a abrir a sua Bíblia. Eu quero sentar aí nessa cadeira junto com você, do seu lado, ler a Bíblia junto com você e saber que Jesus Cristo, Ele está presente nesse momento de comunhão, nos direcionando, nos capacitando, nos impulsionando a viver e ser uma pessoa melhor segundo a sua vontade e segundo a sua palavra. Eu sempre tenho o hábito de dizer, eu não sei o que me espera nesse dia, mas uma coisa eu sei, que Jesus já está nele. E isso é gratificante, isso é glorioso, e é por isso que eu digo, honra e glória seja dada a Jesus. Bom dia, Pai. O que vamos fazer juntos hoje? Como vai ser o nosso dia? Eu quero que o Senhor esteja presente comigo, tá? Então, se você puder, curta o meu vídeo, é muito importante para mim. E caso não é inscrito no canal, se inscreva. Receba devocional todo dia no meu grupo do WhatsApp. O link está na descrição do vídeo. Tem uma lista de espera, caso você assim deseje, tá bom? Vamos ler o primeiro livro da Bíblia, Gênesis capítulo 12. Eu te convido nesse momento a abrir a sua Bíblia, respire fundo, faça uma oração comigo, dizendo: Deus Pai, em nome de Jesus, seguramos a Bíblia nas mãos, queremos ouvir a Tua voz, queremos ouvir o Teu chamado, queremos saber o que o Senhor tem pra gente, queremos entender, Pai, que tudo coopera para o bem daquele que ama o Senhor, e a fé vem pelo ouvir, e ouvir a Tua palavra. Senhor, te convidamos para que possamos ter discernimento daquilo que é sagrado, porque a Bíblia, ela é sagrada. Louvado seja o Senhor, em nome de Jesus. Amém. É muito fácil de achar o primeiro livro da Bíblia, tá? Minha Bíblia já está aqui, a minha caneta marca-texto já está aqui. Hoje eu quero ler com vocês o capítulo 12, Gênesis 12, que diz: Deus chama Abrão e lhe faz promessa. Quem não quer ter relacionamento com Deus? Você sabia que a promessa de Deus para aqueles que creem, para aqueles que o aceitam, há promessas de Jesus para o reino do céu, para aquele que se entrega, para aquele que é filho? A gente tem promessa liberada sobre a nossa vida. Vamos entender e conhecer um pouquinho sobre a promessa que Deus fez. Nesse momento ele não era nem Abraão ainda, ele era considerado e chamado de Abrão. Depois o nome dele é até mudado para Abraão. Gênesis capítulo 12, versículo 1. Já abriu a sua Bíblia? Já está com a sua Bíblia? Diga para mim aqui nos comentários se você faz o devocional com a Bíblia nas mãos. Eu gostaria muito de saber, e que outras pessoas também possam receber o seu comentário, você dizendo: olha, é sagrado para mim. O que esse momento representa para você, tá? O que esse momento de comunhão faz na sua vida? O que é para você estar aqui de fato, lendo a Bíblia junto conosco, e entendendo um pouquinho do que Deus falou aqui nesse momento a Abrão. O versículo 1 diz assim: O Senhor disse a Abrão, o Senhor disse a Abrão. Você crê que Deus fala conosco hoje? Olhe para mim um minutinho, respira, gente. Eu sei que a gente fica acelerado querendo ler mais e querendo saber mais, mas acalma um pouquinho esse coração. O Senhor disse a Abrão, né? E hoje, Deus, ele fala com quem aqui no devocional? Deus fala com o Luiz Guilherme. Deus fala com a Maria? Diga para mim o seu nome. A Joana, Joelma, o Lucas. Com quem que Deus está falando aqui hoje? Quando eu oro, eu falo com Deus. Quando eu leio a Bíblia Sagrada, Deus fala comigo. E Deus levantou a minha vida para impulsionar você a amar a Bíblia Sagrada. Uma nação apaixonada pela Bíblia Sagrada está se levantando. Muitos de vocês não começam o dia sem ler a Bíblia. Isso já virou um hábito. E esse é o meu ministério. Se isso já está acontecendo com você, é porque Deus está nesse ministério. E toda a honra e glória é de Jesus. Por isso que eu começo todo o devocional dizendo: toda a honra e glória seja dada a Jesus. Pois bem, o Senhor disse a Abraão: Abrão, sai da tua terra. Eu vou grifar esse versículo. Da sua parentela, da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Olha o que Deus diz. Eu vou grifar também esse versículo. Farei de você uma grande nação. O abençoarei e engrandecerei
o seu nome. Seja uma bênção. Aí o versículo 3 diz: abençoarei, eu grifarei também, aqueles que o abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que o amaldiçoar. Em você serão benditos todas as famílias da terra. Versículo 4 diz: partiu, pois, Abrão, como o Senhor lhe havia ordenado, e Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Eu vou grifar a parte da idade dele, porque às vezes a gente se sente, muitas pessoas se sentem velha, incapaz. Algumas pessoas costumam até dizer assim: olha, eu já estou na minha velhice, já vivi o que tinha que viver e deixou de sonhar. Uma pessoa, ela não morre quando ela é enterrada. O ser humano, ele morre quando ele deixa de sonhar. O sonho, desejo de vencer, desejo de que dias melhores virão, é o combustível que nos mantém vivo. Isso se chama fé. Talvez você já deixou de sonhar em uma família abençoada, na restauração da sua família, numa vida financeira bem-sucedida. Você se sente incapaz. É dessa maneira que Satanás, ele quer que nós se enxerguemos todos os dias. Aí no versículo 5 diz: Abrão levou consigo a sua mulher Saraí. O nome dela ainda era Saraí, depois mudou para Sara. O seu sobrinho Ló, todos os bens que havia adquirido e as pessoas que lhe foram acrescentadas em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Versículo 6. Abrão atravessou a terra até Siquém, até o carvalho de Moré. Nesse tempo, os cananeus habitavam nessa terra. O Senhor apareceu a Abraão e lhe disse: darei essa terra à tua descendência. Ali Abraão edificou um altar ao Senhor, que lhe tinha aparecido. Eu vou grifar essa parte que diz: ali Abrão edificou um altar ao Senhor que lhe tinha aparecido. Passando dali para o monte a leste de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel a leste e Ai a oeste. Ali edificou um altar ao Senhor, invocou o nome do Senhor. Depois Abraão partiu dali, indo sempre na direção do Neguebe. O que nós entendemos com esse momento e essa passagem? Que Deus, ele faz uma promessa a Abrão. Primeiro, eu até preparei o meu estudo aqui do devocional. Abraão, ele tomou posse da herança. Você não escolhe, você só toma posse. Nós somos herdeiros da herança que Deus deixou para aqueles que o recebem, para aqueles que o amam, para aqueles que o aceitam. Quando Deus manda que Abraão, nessa passagem específica, saia da sua terra, deixasse ali os seus parentes, os seus pais, e fosse para um lugar onde ele lhe mostraria. Às vezes, para a gente viver promessa, a gente tem que desapegar de pessoas emocionalmente. A gente tem que sair de lugares. A gente tem que quebrar ritos religiosos para viver o cumprimento de promessa. A gente tem que deixar de confiar nas pessoas e confiar mais em Deus. Não que eu não deva confiar em ninguém, confiança é um ato nobre, que é conquistado, mas pessoas decepcionam. Deus não, Deus é fiel. No momento que Deus, ele fala para Abrão sair da terra, da parentela, e ir para o lugar onde ele mostraria, o que Deus fazia ali? Deus estava provando a fé daquele homem, antes de entregar para ele uma terra, uma descendência, como havia prometido. E um detalhe nessa mensagem que me chama muita atenção, é que Abrão levantou para Deus um altar onde ele estava. Consegue entender que nós levantamos o altar para Deus na nossa casa? Nós levantamos um altar para Deus no nosso trabalho, na faculdade, na academia, com o nosso testemunho. Nós levantamos um altar para Deus no momento que estamos aqui no devocional. Você pode não ver, não é um altar físico de madeira, de pedra, mas existe aí na sua casa um altar espiritual. E você ora, você jejua, você é fiel a Deus, você coloca os seus pedidos, as suas orações, as suas lágrimas. O Senhor não disse a Abraão para onde ele iria.
O Senhor não chegou e disse assim: Abraão, você vai sair daqui, você vai até o Egito, depois do Egito você vai para a Palestina, lá você vai rodar uns 40 anos no deserto, e você vai procurar uma cidade chamada Jerusalém, e você se estabelece ali, Abraão. Não, Deus ele não deu o caminho detalhado. Deus apenas falou: sai da tua terra, da tua parentela, sai desse convívio e vai para onde eu te mostrarei. Abraão só tinha com ele o desejo e uma promessa de que Deus seria com ele, de que Deus estaria com ele. Deus espera de nós que obedecemos a sua palavra, crendo que ele é fiel para cumprir a promessa. E quando é que a gente duvida dessa fidelidade? Quando o nosso sentimento fala mais alto e vem a dúvida, vem o medo, vem a ansiedade. Mas será? Mas será que Deus caminha comigo? Será que Deus está comigo? Mas será que Deus está guardando a minha família? Mas será que Deus está vendo isso? Deus tudo vê, Deus tudo recebe. Nada passa desapercebido aos olhos do Senhor. Essa mensagem de Abrão, nesse momento, a promessa que Deus fez para ele, nos ensina que primeiro Deus ele quer saber se nós estamos prontos para receber a promessa, porque é muito fácil Deus chegar e dizer: olha, Guilherme, eu tenho uma promessa para você, vai acontecer isso, 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 mas em tudo isso aqui eu vou estar com você. Deus ele não detalha o caminho. Deus deu o sonho para José, mas Deus não deu para José o percurso, que ele ia ser vendido como escravo, jogado num buraco, numa terra estrangeira, seria traído, caluniado, injustiçado, viveria numa cadeia preso até se tornar governador do Egito. Deus deu uma promessa, um sonho. Consegue compreender, sim ou não? Deus, ele nos dá o sonho, a promessa, mas ele não diz o caminho que a gente tem que percorrer. Ele nos ensina a ser fiel, ele nos ensina a amá-lo, ele nos ensina a servi-lo, ele nos ensina a honrá-lo. E o segredo de Abrão estava em honrar Deus no altar. O que significa espiritualmente honrar Deus no altar? É ter um único Deus na sua vida. É amá-lo sobre todas as coisas. Às vezes a gente diz: eu não mereço isso, eu não sou digno dessa promessa, eu não mereço tanta bênção na minha vida. Nós somos herdeiros da promessa. A promessa sobre a tua vida, a promessa sobre a tua casa, a promessa sobre o teu casamento. Por isso que quando eu venho aqui no devocional, no quarto de guerra, nas orações, e eu digo: toma posse da bênção. Você tem que profetizar, você tem que declarar, você tem que começar a determinar, você tem que começar a buscar aquilo que é promessa sobre você, sobre o teu negócio, a tua empresa, o teu trabalho, sobre as tuas mãos, sobre o pão nosso de cada dia. A vitória é garantida. Escreva aqui nos comentários: a vitória é garantida. Sabe, gente, é que às vezes tem pessoas que elas priorizam muito mais a vitória, a herança, do que aquele que nos abençoou com tal herança. É aí que está o perigo. É aí que está o pecado. Abrão, ele sabia que aquilo que Deus havia prometido, já com 75 anos, ele sai para onde Deus manda. Ia se cumprir. Abrão, já na sua idade avançada, segura nas mãos o filho da promessa. A sua mulher, avançada em idade, Sara, segura o filho da promessa. Deus diz: Abrão, olha para o céu, conta as estrelas, você pode? Assim vai ser a tua descendência. E Deus, ele não é como o homem, Deus é fiel, Deus cumpre. Sabe, gente, nós começamos o dia hoje com essa mensagem. E nós precisamos entender isso, que o dono da promessa é fiel, é o nosso Pai, é o nosso Deus, é o nosso Senhor. Você pode dizer nesse momento: Deus, assim como Abrão, que na época tinha o nome Abrão, recebeu uma promessa e obedeceu a tua voz, me ensina a viver segundo a promessa que o Senhor fez na minha vida. Me ensina a ter a confiança que aquele homem tinha. Me ensina a ter dependência no Senhor como aquele homem tinha. Olha como nós podemos aprender com essa mensagem. Nos ensina a viver, Pai, pela fé, como Abrão viveu. Mesmo diante de tantas circunstâncias, o caminho, Abrão também passou poucas e boas, mas ele tinha dentro dele uma promessa. E toda circunstância, todo desafio, ele lembrava:
Aquele que fez a promessa é fiel para cumprir. Aquele que fez a promessa é fiel para cumprir. Eu não honro a Deus esperando a vitória, eu honro a Ele, porque eu sei que o dono da promessa é fiel. Você estar aqui não é honra ao Luiz Guilherme, não é honra à igreja online. Você estar aqui é honrar a Deus e dizer: Pai, esse dia tem promessa na minha vida. E se você estava de cabeça baixa, cansado, preocupado, pode levantar sua cabeça, você viverá um tempo de cumprimento de promessa. O teu joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Você vai ter motivo de sobra. Você vai ter motivo de sobra para agradecer a Deus nos próximos dias. E se alguém tem se levantado contra você, não se preocupa não, põe na mão de Deus, gente. Não sofre antecipado não, põe na mão do Senhor. Deus é vivo e Ele está mais perto de você do que essa roupa que a gente usa. Eu declaro isso na sua vida. Há uma promessa que aquele que cresce em Jesus não seria condenado, mas seria salvo. E a Santa Ceia é um símbolo e um modo da gente fazer aliança com Cristo. Por isso que dia 21 desse mês nós vamos ceiar aqui no meu canal do YouTube, na minha igreja online, na minha comunidade. Se você ainda não faz parte da nossa igreja online, o link está no primeiro comentário. Você quer se aprofundar mais, você quer se sentir abraçado por esse ministério, deixa o meu ministério entrar todo dia aí na sua casa. Você permite que esse ministério, que essa igreja de Cristo, que está sendo edificada na rocha, na palavra, ela entre na sua casa? Sim ou não? Diga para mim nos comentários. Eu quero colocar o seu nome nesse óleo. Aqui dentro desse azeite tem o nome de todas as pessoas que fazem parte dessa igreja online e vivem também a bênção do dízimo no meu ministério. Caso você queira fazer isso, o link está no primeiro comentário. Eu recebo o seu nome no meu e-mail, hoje ainda, e eu me comprometo a colocar nesse azeite e orar por você. Esse mês vai ser mês de cumprimento de promessa. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Compartilhe esse devocional com alguém que você ama muito. E amanhã, 4h30 da manhã, estaremos aqui novamente. E o horário que você puder, assista, porque vai te abençoar. Só lembrando, logo logo daremos início ao nosso novo quarto de guerra, a oração da noite junto com vocês, em oração, para viver promessa, viver cumprimento daquilo que é bíblico e daquilo que é sagrado. Deus abençoe, até amanhã.